nessa época do ano. Ontem a gente já teve os primeiros alagamentos dessa estação aqui na capital e a previsão de chuva continua para os próximos dias, para hoje inclusive. A gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho para você com a Jaqueline Brasil. Então vem com a gente que o SP1 está começando agora. Boa tarde para você. Sai ano, entra ano e de novo tem aumento nas passagens dos ônibus. Dessa vez é em duas cidades da região metropolitana. A gente mostra para você os detalhes aqui no telão sobre essa má notícia para moradores de dois municípios daqui. Olha só. Então, esse reajuste nas tarifas vale para os moradores de Caieiras e Franco da Rocha, dois municípios vizinhos ali, né, a norte da Grande São Paulo. A passagem nessas duas cidades passa de R$ 4,80 para R$ 5,00, de R$ 4,80 para R$ 5. Nós também procuramos as outras prefeituras da Grande São Paulo e entre as que responderam ao nosso chamado, 16 disseram que devem manter os atuais valores na passagem de ônibus. São elas, então, Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Cajamar, Cotia, Diadema, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Guararema, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Jandira, Mogi das Cruzes, Santo André, São Bernardo, São Caetano do Sul e a capital, São Paulo. Essas, portanto, cidades que disseram que devem manter o valor da passagem de ônibus. Já Osasco e Ribeirão Pires, estão ali embaixo no telão, disseram que ainda estão analisando se vão aumentar os preços. Então, nessas duas cidades, ainda pode haver alguma surpresa aí para os passageiros. E o reajuste em Caieiras e em Franco da Rocha já está valendo a partir de hoje. O Felipe Gonçalves passou a manhã lá conversando com os passageiros e a opinião do pessoal já dá para imaginar, né? Todo mundo reclamando, não só do aumento, mas também da qualidade do serviço. Não é isso, Felipe? Boa tarde para você. Exatamente, Turci. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Péssima notícia para quem mora em Caieiras e em Franco da Rocha nesse finzinho de ano. Muita reclamação dos passageiros pela demora dos ônibus. Muitos deles foram pegos de surpresa e só descobriram que a tarifa de fato aumentou quando foram de manhã para o trabalho, acordaram cedo e quando foram de fato embarcar no ônibus, passar pela catraca, separaram ali as moedinhas, R$ 4,80 não era o suficiente. Tiveram que pegar mais 20 centavos para pagar os R$ 5,00 da passagem, infelizmente. Eles reclamam da demora dos ônibus, que ficam muito tempo parados num ponto de ônibus, num terminal como esse aqui, o Terminal Leste, pertinho da estação Franco da Rocha, e ficam mais tempo no ponto do que no ônibus, porque Caieiras e Franco da Rocha são cidades menores, os trajetos são mais curtos, então eles acabam ficando mais tempo no ponto do que de fato no trajeto. Eles dizem que não justifica um aumento como esse, pagar R$ 5,00 numa passagem. Reclamam que muitas vezes os ônibus também são lotados e devemos lembrar que estamos em uma pandemia. Lotados não nessa época em que tem muita gente de recesso ou então de férias, mas em épocas mais normais. E muitos deles preocupados, principalmente os trabalhadores, porque eles acabam ficando mais caros para as empresas. Quem recebe vale transporte, recebe da empresa boa parte do valor do transporte de ida e volta para o trabalho. E aí, com esse aumento no valor, a empresa precisa desembolsar um valor maior. Isso acaba sendo um diferencial negativo na hora de conseguir ou manter o emprego. A gente preparou uma reportagem exatamente sobre esse aumento repentino de fim de ano e a gente mostra agora para você. O Papai Noel de Franco da Rocha não deve andar de transporte público. O presente para a cidade esse ano foi uma tarifa de ônibus mais cara. É, passageiro, prepara o bolso que a partir de hoje você vai pagar R$ 5,00 no bilhete. Era R$ 4,80 até ontem. Esses 20 centavos representam um aumento de pouco mais de 4%. Até está dentro da inflação acumulada ao longo do ano. Mas pesa demais no bolso de quem depende do ônibus para ir trabalhar. A Leila é diarista e agora, entre idas e vindas, vai gastar 40 centavos a mais todos os dias. E o serviço oferecido não está agradando. Pouco ônibus na linha, lotado, fala muito do Covid e tudo, mas os ônibus é lotado. Demora quase 1 hora para vir até a estação. Então é assim, é um descaso com a população. Ontem era um preço, hoje é outro, em pleno final de ano. Com as coisas tudo aumentando. Na vizinha Caieiras, a tarifa também passou a custar R$ 5,00. É que nas duas cidades a empresa responsável pelo transporte coletivo é a mesma, a Aviação Caieiras. Ela colocou cartazes para informar o reajuste dentro dos ônibus. Para o Marcos, o aumento de hoje não é novidade. Quase todo ano eles aumentam e é sempre mais caro que São Paulo. Que uma cidade que é pequena, Caieiras é muito pequeno, para um aumento assim, mais caro que São Paulo.
São Paulo você pega e ainda você anda por vários lugares. Aqui, não. A Juliana também não entende como duas cidades com pouco mais de 100 mil habitantes podem ter uma passagem mais cara que a da capital. Em São Paulo, você demora aí uma hora e pouca num trajeto, você está pagando R$ 4,40. E você vai ter uma integração, você vai poder pegar outro ônibus e não pagar. Aqui não. Você pega um ônibus, se você quiser ir para um outro bairro, você tem que pagar novamente e agora vai pagar R$ 5,00. A Prefeitura de Franco da Rocha disse que o reajuste anual da tarifa está previsto no contrato assinado com a empresa de transportes e que, diferentemente da capital, o município não tem orçamento que permita subsidiar o sistema de transporte. A Aviação Caieiras informou que o reajuste foi proporcional ao aumento de custos da empresa em 2020. Nós procuramos a Prefeitura de Caieiras, mas não tivemos resposta ainda. Pois é, a gente está no meio de uma pandemia, né, com tanta gente que perdeu renda ou que teve a renda diminuída. Esse aumento pesa muito no bolso, principalmente das famílias mais pobres, que têm na composição dos seus gastos, né, um peso importante, significativo para as despesas com o transporte. A gente vai agora às primeiras informações do Globocop. Quem está sobrevoando a nossa grande São Paulo hoje é a Janaína Lepre. Oi, Jana, boa tarde. Oi, Turci, boa tarde. Pois é, né? Última semana do ano, últimos dias úteis do ano e a cidade de São Paulo bastante tranquila. Nós sobrevoamos uma grande parte já da Marginal, Radial Leste, sem trânsito nenhum e viemos até aqui no Centro Esportivo Serete, que fica aqui na região do Tatuapé, na zona leste da cidade. Ver como o pessoal está aproveitando esses dias aí um pouco espremidos entre dois feriados, né? E olha, tem pessoas caminhando, aproveitando que os parques voltaram a reabrir segundo as regras da fase amarela, 10 horas por dia. E lembrando também que tem que usar máscara e que os esportes coletivos seguem proibidos. Turci. Obrigado, Jana. Olha, foi uma madrugada difícil e de muita limpeza para moradores da região de Perus, na zona norte aqui da capital. Isso porque a chuva forte que caiu ontem à noite fez transbordar o ribeirão que leva o nome do bairro. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da capital, ontem choveu 64 milímetros, 30 milímetros em uma hora. O Corpo de Bombeiros foi acionado pelos moradores, chegou até a levar um bote, mas felizmente ninguém precisou ser resgatado. O estrago no bairro foi grande e demorou para a água descer. 3 horas depois que o rio transbordou, ainda tinha muita água por lá. O carro que estava na garagem desta casa foi danificado. A enchente chegou até o meio da porta. Os moradores gravaram quando ela começou a baixar. Mas todos os cômodos já tinham sido alagados. Durante toda a madrugada, mais de 30 caminhões e 85 funcionários da prefeitura trabalharam para tirar a lama e limpar as 5 ruas atingidas em Perus. Segundo os moradores do bairro, essa, de longe, não foi a primeira vez que o ribeirão transbordou durante uma chuva forte. A Prefeitura de São Paulo disse que está elaborando o processo para a abertura de uma licitação para as obras de construção de 5 piscinões na bacia do Ribeirão Perus. Vamos então direto agora para a previsão do tempo, com a Jaqueline Brasil, que já está aqui no estúdio com a gente. Ô, Jaque, boa tarde para você. Boa tarde, tudo Turci. bem? Boa tarde para vocês, tudo bem? Você já tinha falado para a gente, né, na previsão de ontem, sobre essa chuva, né, que poderia ser forte, poderia provocar esse tipo de transtorno. O alerta para temporais continua hoje? Continua. Hoje pode chover forte de novo. Essa chuva deve atingir toda a capital e região metropolitana. E como já choveu muito ontem, nível de córregos e rios está elevado. Portanto, há risco de alagamentos agora à tarde. As áreas de instabilidade, a gente pode observar agora, Turci, elas já estão ganhando força e isso vai acontecer nas próximas horas, até porque tem uma forte corrente de ventos que vai acelerar na formação de nuvens de chuva. Vamos dar uma olhadinha ao vivo no céu da capital. Você falava daquelas nuvens carregadas e olha só como elas estão carregadas olha mesmo. Olha a cara feia. A cara feia, vai ficar mais feia ainda, porque a máxima hoje 28 graus, tem o calor, tem a umidade, esse processo todo vai ajudar na formação do temporal e a chuva deve apertar de fato entre 2 e 4 horas da tarde. Vamos ficar atentos. O mês está quase acabando e já passamos da média para o mês de dezembro. Olha só quanto já choveu, 258,8 e a média um pouco menos disso. Estamos falando desse temporal previsto aqui para a capital e toda a região metropolitana, mas em toda essa área, no centro-leste do estado, há essa mesma condição, incluindo o litoral. Vamos dar uma olhadinha nas nossas câmeras ao vivo, direto para o Guarujá. Vamos ver como é que está lá.
Como tá movimentado, hein? Bastante gente na praia, hein? É verdade. Ó, nem todo mundo tá guardando a distância mais adequada, mais segura aí não. Não estão fazendo o recomendável, né? 29 graus de máxima e pode chover mais tarde. Pulando direto para o litoral norte, Camburi, São Sebastião, um pouco mais nublado, também movimentado, e o pessoal também não está ali fazendo o recomendável, hein? Pois é. Risco de temporal também no litoral norte, essa é a condição. Agora, essa possibilidade, né, de chuva forte, isso continua aí para os próximos dias também? Olha, até pelo menos o fim da semana, se a gente está com essa possibilidade de chuva, assim, para todo o estado. Amanhã diminui um pouco o volume, porque o sistema que estava ajudando a formar as nuvens de chuva, no caso de hoje, amanhã já vai se afastar. E até esquenta mais na capital. 29 de máxima, diminui um pouco o volume de chuva. Em Santos, máxima de 33, em Itu, 30. Só que, lembra da frente fria que eu tinha comentado ontem? Tá mantida a chegada da última frente fria do ano na quinta-feira. A chuva deve ser volumosa, vai passando por aqui e bem na virada do ano teremos muita chuva, máxima de 30 graus na quinta-feira. E aí na sexta-feira continua chovendo e já vai caindo a temperatura e no fim de semana o tempo bem instável. Vou contando aos poucos aí a previsão do tempo. Amanhã eu trago mais informações. E 2020 que não acaba, né? Pois é, exatamente. Obrigado, Jaque, pelas suas informações. Até amanhã. Boa tarde para você. Boa até amanhã. tarde. É isso, gente. Tem que tomar cuidado aí. Você que mora na beira de córregos ou em encostas, né? É muita água aí nos próximos dias e a gente já está com o solo bastante encharcado em algumas regiões, né? Vamos dar uma olhada agora nas mensagens aqui dos telespectadores que escreveram para a gente com a hashtag SP1, Lindinaldo. Todo ano as passagens de ônibus aumentam e não vemos o retorno desse dinheiro na qualidade do transporte. É o que o Felipe Gonçalves estava mostrando agora mesmo, né? Ônibus lotado, serviço ruim, mas a passagem rigorosamente sobe no começo do ano, ou no fim do ano, né? Mensagem da Paty, triste, Turi, a gente só escuta que as coisas estão aumentando, onde vamos parar desse jeito? Vamos ver agora a próxima mensagem aqui do Guilherme. Como a Prefeitura de Caieiras diz que teve custos neste ano, mas quase não houve gente pegando transporte público. Mensagem agora do Cristiano. Engraçado, com o reajuste da passagem de ônibus, o mau serviço continua o mesmo. Se houvesse uma contrapartida, né, a gente paga mais, o serviço melhora, mas nem isso. Mensagem agora do Valdir. Covardia é o nome desse aumento em Caieiras e Franco da Rocha. Desemprego só tende a aumentar. Vocês vejam como esse tema do transporte público mexe mesmo com a opinião das pessoas, porque mexe com a vida das pessoas, né? E é um gasto realmente que pesa no orçamento, principalmente das famílias que têm renda mais baixa. Agora a mensagem da Paula. Em meio a uma pandemia com a tarifa já tão pesada, fazem o favor de piorar ainda mais a situação. Dá tempo aqui para mais uma. A mensagem do Newton. Deixa eu tentar aumentar a mensagem dele aqui. Opa, não está indo, vamos lá. Turci, aqui no Jaraguá, choveu demais. Quando eu pensava que ia parar, aumentava de novo. Está explicado porque encheu em Perus. Pois é, a Zona Norte, pelo visto, foi bastante castigada mesmo, né? Pelas chuvas. Olha só, ruas mais tranquilas, trânsito mais leve. A capital está com aquela cara de recesso de Natal e Ano Novo que tem, né, todo ano. Mas esse não é um ano normal, como a gente está cansado de saber. Estamos em plena pandemia. E as aglomerações que a gente tem flagrado em regiões de comércio, como o Brás e a 25 de março, são perigosas, né, para a transmissão do novo coronavírus por causa da falta de distanciamento social. O Tiago Crespo foi para o centro para ver como é que está o movimento agora. Tiago, boa tarde para você. Onde é que você está aí? Eu quero saber, está aparecendo o Mercadão e está parecendo que tem muita gente, hein? Boa tarde. É isso, Turci. Boa tarde para você, para todo mundo ligado com a gente. É uma questão de perspectiva, né, Turci? Estou no Mercadão, sim, antes de qualquer coisa, estou no tradicional Mercadão Municipal aqui no centro de São Paulo. Em relação ao que a gente está habituado a ver em tempos normais, de fato, tem menos gente. Agora, para tempos de pandemia, é gente demais. A gente acompanha um movimento muito intenso por aqui. Gente que vem almoçar, claro, a gente sabe que o Mercadão vai da mortadela ao bacalhau. Tem gente que vem passear, porque também é um ponto turístico de fato, muita gente de fora. Agora, claro, muita gente procura também as barracas de frutas por aqui, super tradicionais, para montar a mesa da festa de Ano Novo. E aí tem uma notícia nem tão boa assim. A gente vem falando de aumento de preço, falávamos aí do aumento no transporte público. Tem aumento também nas frutas, Turci. No acumulado do ano, segundo um estudo da FGV,
o preço das frutas subiu 15%, 14,99% para ser mais exato, um aumento ainda maior até do que o próprio bacalhau, também considerado um produto nobre e também um prato típico dessa época do ano. Agora, a movimentação está grande do lado de cá, Turci, mas do lado de lá ela está ainda maior. Você falava em aglomerações nesses pontos de comércio popular da cidade de São Paulo. A gente acompanhou também, circulamos por toda 25 de março agora há pouco. E agora a pergunta que não quer calar é a seguinte: o que tanta gente está fazendo na rua nessa época do ano? É o que a gente mostra na reportagem. Ritmo frenético, apesar da atmosfera pandêmica. No vai e vem do centro de São Paulo, não existe recesso de Natal e Ano Novo. E muitas vezes também não existe respeito. A máscara usada de forma correta, por exemplo, será que fica na promessa para 2021? Nesse jogo de certo e errado, uma pergunta: por que tanta gente na rua? Bom, eu pego com peça de celulares para poder estar consertando lá na Baixada, né? Eu tenho que sair, né? Não tem jeito. Mas, de certa forma, eu acabo me precavendo, usando o álcool gel e tudo, né? E a máscara sempre, né? Em um dos endereços mais baratos para as compras no país, tem gente abastecendo o estoque do próprio comércio para recuperar em 2021 as perdas de 2020. Eu vendo acessórios celular, videogames, celulares, essas coisas em São José dos Campos. Eu fabrico bijuterias e faltou, aí eu tive que vir comprar para terminar o serviço. O Fernando veio comprar a lembrancinha para os funcionários. Como eles colaboraram com toda essa situação, né? Então eu acabei vindo hoje para comprar algumas coisinhas para ele, que são 9 funcionários. E de motivo em motivo, porque cada um tem o seu. O Brás, por exemplo, ficou assim hoje cedo, como flagrou o Globocop. Os índices de isolamento de ontem até quinta-feira, período de volta à fase amarela do Plano São Paulo, devem sair mais para frente. Mas por essas imagens, dá para imaginar que o isolamento vai cair. Desde o começo de dezembro, quando o estado voltou para a fase amarela devido ao novo avanço da Covid-19, os dados de isolamento medidos pelo governo seguem uma mesma tendência. Oscilam entre 39% e 40% nos dias de semana e sobem aos sábados e domingos, quando a população fica mais em casa mesmo. Mas as compras de Natal derrubaram os números. Nos dias 17 e 18, por exemplo, o isolamento ficou em só 38%, como era antes da pandemia começar. Só que a fase vermelha temporária de fim de ano, que vigorou entre os dias 25 e 27 de dezembro, fez tudo mudar de novo. O índice de isolamento voltou a subir na cidade e bateu 50% no domingo. Na próxima sexta, as restrições voltam e ficam até o dia 3. A gente tem que se submeter a isso, né? É aquilo que a gente sempre vem dizendo, né? O ideal é não sair, mas se você precisa sair, precisa fazer uma compra, tome os cuidados, evite um lugar muito aglomerado, procure um horário em que o movimento seja um pouco menor, leve o seu álcool gel, use a máscara e coloque a máscara no lugar certo, né? Cobrindo a boca, até abaixo do queixo, cobrindo o nariz. A gente viu muita gente aí na reportagem, inclusive lá no Mercadão, deu para ver vendedores do Mercadão com a máscara no queixo. Não resolve, gente. A gente precisa se cuidar e cuidar da gente é cuidar dos outros, é barrar a transmissão desse vírus para as outras pessoas. Vamos agora voltar para o Globocop com a Janaína Lepre de novo, que está sobrevoando mais um desses pontos onde a gente tem visto muito desrespeito às regras básicas e muita aglomeração. Como é que está aí hoje, Jana? É isso, né, Turci? Aqui é a região do Largo da Concórdia. E como você disse, a gente sabe que é difícil achar equilíbrio entre esse movimento, que é importante para fazer a economia girar, e o risco de contaminação. Então, o mínimo que as pessoas podem fazer é se cuidar, é tentar o máximo possível se prevenir. Olha, o Largo da Concórdia com bastante movimento de ambulantes, Largo da Concórdia que fica aqui bem perto da Estação Brás, e a gente também observa as duas ruas principais do bairro. À esquerda, a Rua da Juta, à direita, a Rua Barão de Ladário, é onde ficam as lojas, as confecções. Esse movimento pós-natal é importante para o comércio, tem gente que já procura por alguma liquidação e tem também quem está fazendo as compras para o Réveillon e deve ficar assim até amanhã, viu, Turci? Obrigado, Jana. Olha, e outra medida, né? Outra alternativa para evitar aglomerações, evitar ter que sair de casa e enfrentar essa muvuca toda, é contar com os serviços de delivery, né? Que cresceram muito durante a pandemia. Muitos estabelecimentos que não tinham serviço de delivery agora tem, a gente pode usar, é uma facilidade. Às vezes muita gente tem a ideia de que custa caro. Olha, tem serviço que não custa caro. Vale a pena nos poupar desse risco. O Rômulo Dávila está num açougue, na zona norte da capital, onde o serviço de entrega, como em tantas outras empresas, cresceu bastante durante a pandemia. Não é isso, Rômulo? Boa tarde para você.
Cresceu bastante e o dono já me disse, Turci, que veio para ficar, viu? Antes de mais nada, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão com a gente aqui no SP1. Essa casa de carnes conta com os dois jeitos de comprar, né? O cliente pode ligar para cá, fazer encomenda e retirar o produto, levar para casa, ou então pode ligar e aí sim receber a entrega diretamente em casa. Não precisa nem sair de casa, né? É o delivery. E esse sistema de entregas em casa hoje representa 90% dos pedidos aqui do açougue. E é claro que nessa época de ano novo, o carro-chefe é o quê? Pernil, né, gente? Agora a pesquisa de preço fica por conta do SP1, porque a gente já pesquisou aqui e, em média, o quilo do pernil, para levar para casa, do jeito que ele tá assim aqui no balcão, tá saindo por R$ 27,00 o quilo. Mas também tem aquela praticidade de já levar o pernil assado, prontinho para colocar na mesa, e aí o quilo sai em média por R$ 78,00. Dona aqui do açougue estava me dizendo que subiu em média de 10% a 15% em relação ao ano novo do ano passado. Mas tem muita gente que não gosta de pernil, não gosta dessa carne mais tradicional do ano novo e opta por outros tipos de cortes, né? E aí vem uma outra opção bem prática. Tem saído bastante essa aqui, ó. Os espetinhos já estão prontinhos, temperados, só colocar na grelha. Quilo, em média, R$ 40,00. Aí vai depender do tipo de carne. Hoje pela manhã nós conversamos com quem compra e quem vende por delivery para entender por que eles estão procurando por essa opção para evitar aglomerações nessa época. Vamos acompanhar. Sabe aquele tipo de compra na qual o cliente não põe nem os pés no supermercado? É isso que está rolando neste hortifruti no bairro Parada Inglesa, na zona norte da capital. O Daniel fica encarregado de escolher tudo que o pessoal pede de casa. Tem que ser tudo bonitinho, não pode estar amassado, não pode estar, por exemplo, tomate, não pode estar machucado. E também na hora de levar, a gente pede para os entregadores levar com mais cuidado, põe na caixa separadinho para não ter problema e nem reclamações. Eles começaram a oferecer o delivery no início da pandemia. Deu certo. Só para hoje, por causa da virada de ano, são quase 300 pedidos, bem acima da média diária, que é de 80. Para dar conta, mais funcionários foram contratados. Hoje, 20 são responsáveis pelas compras e pelas entregas. Para incentivar, mandam até um agradinho para os clientes. É um incentivo, é uma surpresa, viu? Peçam e virá. A Elisângela, nas festas de fim de ano, costumava reunir mais de 20 pessoas em casa. Por causa da pandemia, precisou mudar. E nós decidimos restringirmos, as pessoas nessa ceia, então nos limitamos apenas com a família mais próxima, irmãos, filhos, netos e pais. E para não colocar ninguém em risco e evitar aglomerações, encomendaram as duas ceias. Foi preciso planejar. Colocaram no papel o número de convidados e no começo de dezembro fizeram as encomendas. Então as pessoas podem dizer, fica um pouco mais caro, mas você tem a segurança de você não estar se expondo como você estaria se tivesse que comprar tudo para fazer. Você também tem a comodidade de não ter o preparo, de não ter que estar passando o dia todo na cozinha, né? É uma comida caseira, que ela é bem feita. Então, a gente ficou muito satisfeito com essa opção. Essa casa de carnes, também na Zona Norte, já está cheia de pedidos para o Ano Novo. No Natal, o número de entregas dobrou em relação ao ano passado. E para o Réveillon, a expectativa é vender ainda mais. Entrega prontinha. E se quiser complemento, tem o quê? Tem acompanhamento, tem arroz com lentilha. Agora no Ano Novo vai ter arroz com lentilha, vai ter farofa, vai ter um molho de redução, molho ao sugo, massas. Não precisa nem sujar a louça. Nada. Vai prontinho, vai em tudo descartável, só jogar no lixo e acabou. Para quem vai encomendar ou fazer a ceia e costuma comer peixes, uma boa notícia. O pescado foi a proteína que menos subiu. No último balanço divulgado pela CEAGESP em novembro, a alta foi de 0,59%. E está valendo a pena comprar salmão para a ceia. Ele está 16,9% mais barato. Planejamento, é a palavra de ordem para todo mundo, para os consumidores se prepararem para essa virada de ano, para o que vem nesse 2021 e também para os empreendedores, Já está na hora de se organizar, a gente já vem aí de quase um ano de pandemia, muitos desafios, muitas mudanças, para esses empreendedores. Então, para quem ainda está para trás aí, precisa se organizar para a própria sobrevivência do negócio. É o que diz para a gente a nossa especialista em empreendedorismo, Marina Proença, que conversa com a gente aqui agora. A Marina preparou aqui uma estrutura, umas dicas que eu vou abrir até antes da gente conversar com ela, para a Marina já ir comentando aqui e você enxergar bem aqui as dicas
que ela consegue passar para a gente sobre planejamento para os empreendedores. Vamos lá então, Marina, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Fábio, tudo bem? Estou aqui torcendo para que 2021 seja de mais saúde e de mais saúde financeira também. É isso. Vamos lá então, quais são suas dicas? Tem aqui... São 6 pontos que eu separei para ajudar, principalmente os pequenos empreendedores, a se prepararem melhor para o ano de 2021. Em primeiro lugar, como não dá para contar com a sorte só, alguns têm mais sorte, outros têm menos, mas a gente precisa ficar aí em cima do planejamento e do orçamento. Então, saber exatamente o que vai acontecer o ano que vem do seu ponto de vista. Se o cenário é instável, como você se prepara para essa instabilidade? Planejar capacidade, se é um restaurante, se tem que diminuir funcionário para conseguir pagar a conta, se vai ter que mudar um pouquinho o modelo de negócio, oferecer outros serviços e sempre de olho no orçamento, nos gastos que você vai ter ao longo do ano. Todo planejamento falha, Fábio, mas então não ter um planejamento, você falha e não sabe nem onde. Quando você tem, você pelo menos consegue entender o que deu errado e melhorar. O uso da internet tem que ser tratado aí como segundo ponto, não como um bicho de 7 cabeças e nem como uma fórmula mágica que vai resolver todos os problemas de uma vez só, mas aprender a usar a ferramenta internet para trazer cliente, para atender cliente é importante. A gente acelerou muitos anos de digitalização de todos os negócios, inclusive os que são físicos, né? Então precisa aprender, não tem problema não saber, mas tem problema continuar não sabendo. O terceiro item, a gente está falando de experimentação e ser ágil. É muito importante que, num momento de tantas mudanças, a gente, como empreendedor, aprenda todos os dias. Experimenta uma coisa, experimenta outra, sempre focando no cliente. Não é à toa que a gente foca no cliente, né? A gente foca no cliente porque é ele que paga pelo nosso produto ou serviço e as mudanças estão acontecendo cada vez mais rápido. Então, a gente tem que ter muita flexibilidade. Em vez de adotar uma ideia de cobrar menos pelas coisas, como que você agrega mais serviços ou faz pacotes de produtos para você ganhar mais ou pelo menos manter a renda que você tinha. Então, sempre trabalhar aí na cabeça ideias de pacotes de produto ou adicionais, como a entrega, por exemplo, como a gente acabou de ver, no caso do açougue e tal. Penúltimo item, crédito. A gente tem falado muito esse ano sobre tomar crédito. Não tem problema a gente tomar crédito, principalmente em anos como esses, né? 2021 ainda vai ser complicado, a gente espera que seja melhor, mas ainda não vai estar tudo resolvido. Como que toma consciência sobre o crédito, sempre analisando mais de um, fazendo o empreendedor tentativa e erro. Vai num lugar, não deu certo, não desiste de primeira e nem toma um crédito caro sem pensar. Faz as contas, volta lá para o item 1, orçamento, pega um crédito mais barato. E aí tem que bater perna mesmo e procurar opções que sejam boas. E por último, controle das finanças, que também está ligado no item 1, mas aqui é mais detalhe ainda. O contábil, né, fazer o fechamento todo mês direitinho, mesmo o microempreendedor individual, que é o MEI. Todo mês, pelo menos a anotação do que foi recebido, do que foi vendido, se teve nota fiscal emitida, esse controle básico das finanças do negócio precisa acontecer para sofrer menos no ano que vem. Tá bom, daqui a pouco então a Marina Proença volta para responder as perguntas que você mandou para a gente. E se ainda não mandou, tá na hora, manda aí. Até já então, Marina. Olha, quem comprou carro entre fevereiro e novembro deste ano tem agora, até quinta-feira agora, dia 31, para fazer a transferência de propriedade. A gente vai dar uma olhada aqui no telão para mostrar essas informações para vocês, você poder ficar ligado aí nos prazos, né? Por causa da pandemia, aquele prazo de 30 dias, que é o prazo normal, né, para isso, ficou suspenso até o fim de novembro. A transferência de propriedade pode ser feita pelo site do Detran, está aqui para você, www.detran.sp.gov.br. Quem comprou um veículo usado, aí tem que agendar a vistoria numa empresa credenciada. E para que a transferência seja liberada, tem que pagar todos os débitos do veículo, multas, IPVA, além também da taxa de transferência. O pagamento pode ser feito pelo celular, internet banking ou caixa eletrônico. Se o veículo tiver sido comprado em outro município, aí tem que trocar a placa por um novo modelo, que é aquele modelo com padrão do Mercosul. De acordo com o Detran, desde junho, quando esse serviço começou a ser oferecido de maneira digital, mais de 2 milhões de pessoas fizeram a transferência pela internet. É isso aí, a internet nos ajudando a enfrentar esse momento de pandemia, né? E nos adaptar para evitar tudo aquilo que seria feito presencialmente. Essa semana a gente está mostrando alguns dos principais desejos da população depois da vacina. A vontade de hoje é de adultos e crianças.
tinha planos, ia começar a faculdade. Por causa disso não deu, né? Teve que adaptar outras rotinas, as faculdades fecharam. E o estudo online, para mim, não acho legal. Tem uma criança pequena, eu quero que ele cresça sem essa epidemia vai embora logo e que eles voltem a estudar, né? Porque está sendo difícil também para eles. Não pode parar de pensar no estudo, dependendo da idade. Eu aprendi, dependendo da idade, você tem de estudar, se você quer alguma coisa melhor para você, né? É estudo, vai pelo estudo, que é a educação. É o meio do caminho para nós se sair de várias coisas ruins, é o estudo. E veja, daqui a pouco, o governo federal paga hoje a última parcela do auxílio emergencial. Esse dinheiro vai fazer falta para muita gente, não é isso, Laura Cassano? Sem dúvida, Turci, esse dinheiro ajudou muitas famílias a se alimentar, pagar o aluguel. E agora, com o desemprego em alta e o aumento da pobreza, os especialistas alertam que vão aumentar também as desigualdades. Daqui a pouco a Laura traz pra gente e ainda as lições de quem esteve à beira da morte por causa da Covid-19. Que eu possa ver mais quem está do meu lado, prestar mais atenção. Enfim, dar mais um calor humano. Que é isso que está faltando em toda a humanidade. Agora, 12h33, o SP1 volta daqui a pouco. Atenção! A pandemia do coronavírus não acabou em São Paulo. É importante continuar seguindo as recomendações dos especialistas. Mantenha as mãos sempre limpas, lavando com água e sabão. Use sempre máscara, ela salva vidas. Mantenha o distanciamento e evite aglomerações. Os cuidados precisam ser redobrados. Proteja-se. A cidade de São Paulo continua em quarentena.